Olá, bem-vindos à primeira edição do programa Direito em Pauta, que é promovido pela TV JC em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB Pernambuco. O programa tem o objetivo de discutir temas atuais do mundo do direito e não podia deixar de ser, nessa abertura, vamos falar de reforma política. Acabou de ser aprovada no Congresso na semana passada e para discutir a gente convidou aqui, primeiro, Carlos Neves Filho, que é debatedor deste programa. Ele é da Escola Superior da Advocacia da OAB. Estamos também com o desembargador eleitoral Delmiro Campos, que também vai falar dessa área que ele é bem inteirado e sobre a novidade. O primeiro dia útil foi hoje, né, da nova lei. E também convidamos a professora Ana Cláudia Santano. Ela é uma das maiores especialistas em direito eleitoral, é doutora pela Universidade de Salamanca e também estará participando aqui do nosso programa. Antes da gente começar o debate, a gente preparou um pequeno resumo do que foi aprovado na semana passada e vai mostrar para vocês. Financiamento eleitoral. O fundo público ele é composto por emendas de bancadas de deputados e senadores, 30%, e renúncia fiscal economizada com o fim da propaganda partidária nas emissoras de rádio e de TV. Fundo partidário, valor previsto de R$ 888 milhões de reais. Recursos destinados a bancar o funcionamento de partidos que poderão ser aplicados em campanha. Financiamento eleitoral, doações de pessoas físicas, além das doações por transferência bancária, dinheiro ou cheque, a reforma permite que candidatos usem financiamento coletivo, o chamado crowdfunding, ou vaquinhas online, para captar recursos. Ainda na área dos financiamentos eleitorais, a arrecadação, pré-candidatos podem captar recursos via crowdfunding a partir de 15 de maio. E se a candidatura não for confirmada, o dinheiro tem que ser devolvido aos doadores. Empresas que organizem arrecadações via crowdfunding devem divulgar a identidade de doadores e a quantia que vai ser doada. Doações de empresas, repasses de pessoas jurídicas continuam proibidos. Ainda no financiamento eleitoral, o autofinanciamento. Em 2018, o limite que cada candidato poderia utilizar de recursos próprios em sua campanha seria de R$ 9.690, o que corresponderia a 10 salários mínimos no próximo ano. O presidente Michel Temer vetou este artigo. Com relação ao teto dos gastos, uma campanha de candidato à presidência poderá gastar até R$ 70 milhões de reais. Candidato a governador poderá gastar de 2,8 milhões a 21 milhões, dependendo do número de habitantes do estado. O candidato a senador poderá gastar de 2,5 milhões a 5,6 milhões, também dependendo do número de habitantes do estado. E uma campanha de candidato a deputado tem o limite de 2,5 milhões de gastos. Com relação ao sistema eleitoral, a partir de 2020, partidos não poderão se coligar na disputa para vereador e deputado. Para 2018, as coligações estão liberadas. A cláusula de desempenho, ela restringe o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e TV ao partido que obtiver 1,5% dos votos válidos a deputado federal, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Algumas polêmicas. A questão da censura na internet. Emenda permitia que os conteúdos fossem retirados da internet após denúncia de que se trata de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido, coligação ou candidato. Isto foi vetado pelo presidente Michel Temer. E a questão das multas, que podem ser parceladas dívidas eleitorais e penalidades contra os partidos decorrentes de ações como a da Operação Lava Jato. Então vamos começar a nossa conversa a respeito das novas regras eleitorais. Eu começaria perguntando ao nosso desembargador Delmiro Campos como é que foi esse primeiro dia útil após a aprovação e a sanção do presidente da República. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Sistema Jornal do Comércio, da Escola Superior de Advocacia. Para mim é um enorme prazer estar aqui a debater um assunto que tanto me apaixona,
que é o sistema eleitoral e a reforma política. Bem, a reforma política, ela continua sendo, o que eu venho já falando há um bom tempo, uma coxa de retalhos. E esse ano não foi diferente, foi uma reforma acanhada, uma reforma sem grandes novidades do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista de maior inserção da participação da mulher. E no primeiro dia útil, continua sendo um dia de muita reflexão sobre os cenários que se avizinham e o que pode impactar nas próximas eleições. O senhor poderia dizer se acha que vai complicar ou facilitar o trabalho do tribunal, essa reforma que foi aprovada? Essa reforma ela tem dois pontos que precisam ser sempre separados em termos de análise. A questão no que concerne a nova forma de arrecadação, a nova forma de financiamento público, e isso vai ser um desafio para toda a justiça eleitoral brasileira, porque está se deparando com um novo formato de arrecadação e um novo formato também de transparência de gastos. Não poderia deixar de perder o gancho, a Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco, na qual sou diretor, já hoje inaugurou um curso presencial, onde nós trouxemos a nossa palestrante aqui da noite, Ana Cláudia Santana, já para trazer um pouco do que ela vai falar agora para o corpo de servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Mudou muita coisa, professora? Do ponto de vista do financiamento, mudou muito. Nós temos um novo sistema sem precedentes no Brasil, que é o financiamento público. Inclusive, eu, como estudiosa no tema, não imaginei ver em tão pouco tempo o Brasil com um sistema preponderantemente público. Não nos enganemos. Agora, quem ter dinheiro público, recursos públicos na campanha, terá grande chance de se eleger. E, obviamente, que essa divisão, esse reparto dos recursos, aí sim atende a muitos interesses dentro do Congresso Nacional. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite a todos. Provocando aqui, depois da fala da nossa querida Ana Cláudia, é bom lembrar e colocar que a discussão da reforma política passou como se fosse uma grande alteração do sistema eleitoral. Uma grande modificação viria com o distritão e outras coisas mais. Mas no fundo, a gente está falando de dinheiro e dinheiro nas campanhas. A transformação essencial foi essa. Por isso que nada melhor do que uma grande especialista no assunto, que tem livro publicado sobre isso, para nos trazer aqui algumas luzes, algumas comparações com outros lugares. E eu já provoco a colocação de que dizem é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo, Ana Cláudia, para essas campanhas eleitorais? É muito mesmo ou não é tanto? O argumento econômico, talvez ele possa ser utilizado para fundamentar uma posição mais radical nesse tema por causa do momento de contingenciamento de custos. O Brasil passa por uma crise econômica, nós estamos numa contingência orçamentária e o eleitor médio, o cidadão médio, ele não vai entender isso como um recurso bem investido na democracia. Infelizmente, o momento, ele não é muito propício para nós explicarmos para a população em geral como são necessárias medidas assim. Ocorre que a democracia tem que ser paga e, infelizmente, com as eleições de 2016, que faltou dinheiro, literalmente faltou dinheiro para a campanha, alguém ia ter que pagar essa conta. Infelizmente, foi passada uma fatura para toda a população. Se viesse num outro momento, talvez até poderia ser melhor aceito, mas nesse momento eu acredito que vai ser bastante difícil explicar isso para a opinião pública. Claro. E como é que a gente poderia comparar? Como é que acontece em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, com relação ao financiamento de campanha? Onde é que o financiamento público existe e em que medida? O financiamento público, ele é um paradigma em praticamente todos os sistemas europeus. Mas isso tem uma razão de ser. Nós votamos lá, se votam em partidos e os sistemas parlamentaristas são de listas fechadas. Eu também tenho o sistema distrital alemão, que também foi muito trazido no Congresso Nacional, porém, com a limitação de candidaturas e até inclusive com a lista fechada de votação, obviamente que torna tudo mais barato. Além disso, o europeu ele não se incomoda de fazer financiamento na democracia. Ele vê isso com bons olhos. Afinal de contas, se a democracia tem que funcionar, nós temos que pagar por isso. Então, isso não é mal visto, mas é uma questão de cultura. Nós não estamos acostumados a isso. O brasileiro, ele já vem cansado de uma política que já está exigindo muito da sua paciência. Infelizmente, vai ser muito complicado, volto a dizer, explicar para a opinião pública que medidas assim são necessárias. Talvez ela tenha vindo fora de uma dose adequada, porque agora nós estamos falando de um financiamento preponderantemente público. As doações privadas
pouco a pouco, irão se tornar muito pequenas. Então, não sou muito otimista, não, viu? Basicamente, só sobrou doação de pessoa física, né? Praticamente. E, infelizmente, nós também não estamos alimentando nenhuma cultura de realização desse tipo de doação, né? Não é demais lembrar a reação das pessoas quando alguém se manifesta no seguinte sentido: eu dou para campanhas eleitorais. A pessoa te olha e diz, mas por que você doa? O que te leva a isso? Ué, isso não deveria vir num contexto democrático. Se eu dou, é porque eu acredito na opção, mas eu não tenho nenhum fomento também do sistema com relação a isso. A senhora acredita que, de alguma forma, o fato de não haver limite para a autodoação pode ter criado uma brecha para que doações, até mesmo irregulares, porque a gente vem convivendo com campanhas embasadas em Caixa 2, tudo mais, como não há limite, aí cabe tudo. É uma brecha por onde pode se entrar irregularidade nessa nova forma de financiamento? O autofinanciamento até o limite de gastos, que é o que permaneceu na legislação atual, ela já vinha trazendo distorções desde as eleições de 2016. Portanto, quem pode realmente custear a própria campanha irá fazê-lo sem nenhuma ressalva. Mas o problema do sistema de financiamento é a falta de controle. Não é mais possível tolerar a completa falta de transparência das finanças de partidos políticos e campanhas eleitorais. E isso, há muito tempo, a reforma política não se preocupa. Nós não melhoramos o sistema de prestação de contas na Justiça Eleitoral, nós não damos estrutura completa e suficiente da Justiça Eleitoral para a efetividade nas normas e, no final das contas, sequer há sanções a serem aplicadas sobre contas, por exemplo, desaprovadas. É mais do mesmo. Exigir regras sem a devida sanção em caso de descumprimento é simplesmente não ter regra alguma. Muito interessante a colocação que ela faz sobre a falta de estrutura da Justiça Eleitoral. É isso mesmo, desembargador? É uma visão, é uma crítica do lado de fora, e que a Justiça Eleitoral ela vem se comprometendo em cada vez mais fazer a sua capacitação interna e o investimento nos seus órgãos de controle. Na eleição passada nós tivemos o lançamento do sistema Pardal, que foi um sistema também de que a sociedade foi inserida na responsabilidade direta de proceder com a fiscalização das campanhas políticas e dos sistemas de controle, dos controles de gastos, porque a Justiça Eleitoral, como toda a Justiça brasileira, ela não é onipresente. Então, existe também uma responsabilidade da própria sociedade, do próprio eleitor, em contribuir com esse controle mais rigoroso que é sim necessário. Eu acho até, complementando, que passaria não só por uma organização da Justiça Eleitoral, mas um conjunto normativo também que permitisse uma transparência no dia a dia das contas de campanha. Já houve uma mudança significativa, Maria Luísa. As contas de campanha na eleição passada, elas começaram a ser construídas numa lógica contábil diferente. Antigamente você ia fazendo, executando os gastos e no final você dizia, fiz um comício no dia tal, contratei o banner no dia tal. Não, agora você, ao fazer o gasto, você já tem que informar a Justiça Eleitoral. Isso muda a conjuntura. Você tem que ter um orçamento para gastar e uma organização de gastos. O próximo passo, eu acho que é a transparência total. Conta de candidato na internet aberta, conta de bancária aberta, as pessoas saberem quanto entrou, quanto saiu, para quem foi. Isso depende de uma legislação para isso. Eu acho que seria a grande solução. O dinheiro entrou, veio da onde? Foi uma transferência eletrônica, foi para que empresa, para fazer que serviço, e todo mundo ficar sabendo. A gente precisa de mais transparência. Eu acho que não é só a justiça ser fiscal, mas sim a sociedade como um todo fiscalizar. Essa é uma forma melhor de adequar. E também uma leitura do cidadão do que é certo e do que é errado. Também não adianta só atirar pedra na política. A política ainda é a grande solução da maioria dos nossos problemas, dos problemas coletivos. Então não é só demonizar a política, a gente tem que dar contribuições, participar do debate, financiar campanhas. Há um desestímulo quando a gente demoniza a política. O cidadão diz, eu vou dar dinheiro para político, né? Eu que não quero saber disso, eu quero ficar longe. E aí, Ana, provocando mais uma vez, tendo uma quantidade de dinheiro pública dessa, eu acho que vai prejudicar ainda mais a doação de pessoas físicas, mesmo que tenha essa solução da chamada vaquinha eletrônica. Eu acho que talvez ainda falte uma cultura, uma formação e, mais ainda, um estímulo. Como nos Estados Unidos, estímulos através de PACs, né, que são um agrupamento de pessoas, ou descontos, ou imposto que seja reduzido. Será que não falta alguma coisa dessa para a gente ir para frente no
numa doação de pessoas físicas? Falta completamente. As pessoas físicas, elas não têm o mínimo incentivo para participar da política. Inclusive, justamente porque as pessoas demonizam a política, demonizam os partidos políticos e demonizam os candidatos. Afinal de contas, por que eu vou colocar o meu dinheiro numa causa que eu já considero suja de origem? Então, a gente primeiro tem que mudar essa imagem da política e depois promover as doações de pessoas físicas. Concordo com você plenamente. E digo ainda mais, na verdade, esse volume de recurso público tende, se for seguida a lógica que ocorreu nos sistemas europeus, tende a deixar os partidos políticos muito cômodos em sua situação e isso pode promover um distanciamento entre sociedade e partidos, para além do que já está acontecendo. Então, se os partidos estão cômodos na situação, agora com as contas pagas, eu acho que a gente merece uma atenção redobrada em toda essa dinâmica política. Eu preciso fazer só uma questão importante que Carlos pontuou, é que existe sim um programa da Justiça Eleitoral no que concerne a exata transparência das contas públicas de campanha e no período eleitoral o eleitor, o cidadão como um todo, ele tem pleno e restrito acesso em tempo hábil e tempo em full time todas as informações que são lançadas pelo candidato. Então, na medida que o candidato arrecada, na medida que o candidato gasta e que ele atende aqueles prazos que as resoluções próprias assim prevêem, o eleitor e o cidadão, ele pode e deve fazer a sua fiscalização, controle e observância daquilo que ele enxerga. Só compartilhando aqui, porque de fato existe isso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Delmiro, mas eu acho que a gente poderia ter uma legislação que a conta bancária fosse tão transparente assim. Eu acho que seria uma grande solução, não eu alimentar o candidato, alimentar no sistema, porque é assim que diz a resolução, é assim que funciona a justiça. Estou dizendo uma mudança de paradigma, assim, olha, vamos abrir, vai receber dinheiro público, vai receber dinheiro privado, vai entrar online na conta, o extrato da conta de campanha de candidato fica aberto. Está recebendo, está saindo, Temos todo mundo fica sabendo. interações? A nossa coordenadora de mídias sociais diz que tem gente perguntando aí. Olá, muito boa noite a todos. A gente tem um pessoal aqui participando, muita gente reclamando, né, da classe política, né? Tem muita gente revoltada, reclamando aqui. Mas eu separei alguns para a gente conversar aqui. O Giuseppe, ele está parabenizando os convidados pelo debate, né? E diz que é um assunto que tem que ser debatido todos os dias, acompanhado e fiscalizado sempre, porque é de interesse de todos. O José Luiz Zeca Barbosa, ele diz: em 1969 deram 2 anos aos prefeitos e vereadores. Em 76 deram 6 anos deram 6 anos também aos prefeitos e vereadores. Em 82 deram mais 6 anos. Depois, em 1997, deram a reeleição e até agora não mudou nada. A reforma política feita e aprovada em 7 de outubro é um verdadeiro fiasco. Essa é a opinião de José. O Edson Júnior, ele diz que está ansioso pelo tema voto impresso, né? A polêmica do voto impresso, ele quer saber as opiniões de vocês aí sobre isso. E o Luiz Silva, ele comenta que não deveria ser obrigatório o voto, né? Esses são alguns dos comentários que a gente tem aqui. A gente lembra, né, que quem quiser participar pode deixar o seu comentário, a sua dúvida aqui, que a gente traz aos nossos palestrantes. Mas então ficam... Jornal do Comércio, né? Isso, ficam esses questionamentos para vocês. Ana, e aí, a polêmica do voto impresso, que estava, depois saiu, como é que... Ah, meu Deus, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para perguntar. Eu, particularmente, eu confio no sistema eletrônico de votação, mas eu acho muito complicado, principalmente quando eu estou nos países dando alguma palestra e tal, explicar para os estrangeiros por que se deve confiar tanto na urna. Então, a minha questão é, com o voto impresso, talvez não nesse molde, eu acho que ele veio com uma origem equivocada, foi uma retaliação do Congresso Nacional através de uma pauta-bomba, né, que estavam aprovando na época, uma retaliação política a ex-presidente Dilma Rousseff, e agora está vindo a fatura. O fato é que talvez o mecanismo não seja o mais adequado, mas é sim necessário repensar de uma forma mais moderna, mais arrojada, dentro de um equipamento mais moderno, é uma forma de auditoria externa das urnas. Eu confio no resultado, mas eu acho que a gente também poderia ter algum sistema de auditoria externa. Né? Exatamente, porque talvez me incomode um pouco isso como especialista, eu ter que realmente confiar só numa máquina e uma vez só.
né? Mas, obviamente, que eu sou uma voz muito isolada, é sempre uma polêmica isso. O meu receio é justamente que esse mecanismo sirva para outros propósitos, né? Como, por exemplo, eventual desvirtuamento do voto impresso, uma eventual comprovação de compra de votos, isso foi muito abordado, e também que prejudique a própria dinâmica do dia de votação. Se a impressora não funciona, a urna talvez dê problemas, e no dia da votação não tem tempo para ter problemas nas urnas. Isso precisa também, né, ser repensado. Talvez não seja o melhor momento, mas alguma coisa tinha que ser pensada assim. Desembargador. O sistema de votação brasileiro é um sistema de excelência reconhecido por diversos países, é uma marca da justiça eleitoral, a velocidade de entrega do resultado, e isso nos remete a uma situação de conforto muito grande junto ao cidadão eleitor. A lisura, a inviolabilidade da urna eletrônica é algo que ano após ano o Tribunal Superior Eleitoral coloca à disposição da comunidade dos tecnólogos, das pessoas que desenvolvem softwares, programas de computadores, hackers são desafiados em todo o mundo para que venham a tentar invadir o sistema, e até hoje não há notícia, não há conhecimento de que essa nossa segurança tenha sido posta em xeque. No que concerne à impressão das urnas, eu particularmente, a impressão dos votos como um feedback ou como suscetível de uma apuração paralela ou posterior, eu particularmente sou contra. É um gasto, é um dispêndio financeiro hoje totalmente que pode ser deixado de lado. O Tribunal Superior Eleitoral, nos informes públicos, através do seu presidente, vem demonstrando a impossibilidade de atendimento atual para fins de cumprir essa ideia, e eu acho que ainda será pauta específica de resolução própria ainda no mês de novembro próximo. A preocupação com o voto impresso é um pouco do que a Ana Cláudia falou, de a gente transformar algo que seja interessante para uma suposta fiscalização. Eu sou dos crentes, eu acredito na urna eletrônica. Sou eu o problema, eu assumo. Eu sou um dos crentes, acredito na urna eletrônica. Agora, essa fiscalização redobrada seria ótimo, se não fosse um grande risco. Porque a gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, em algumas pequenas cidades, alguns locais de votação, eu já tive a oportunidade, advogando nessa área, correndo pelo estado todo, de ver locais de votação em que a urna não era totalmente protegida. Um menino pulava, subia no Combogol lá para ver como é que estava votando, anotando o voto. A gente já viu tudo, já viu gente tentar ultrapassar, votar no lugar do outro. Então a gente vai ver... Na prática, a teoria na é prática, outra. na prática, a teoria é outra, exatamente. Então o que é que a gente vai ter de preocupação? Foto do voto, né, para a pessoa vender o voto, entregar a prova do voto vendido. Para mim é um grande retrocesso. A tecnologia está aí para ajudar, já ajudou, colocou a gente num patamar diferente. Hoje a gente tem certeza que o voto, a vontade do eleitor é depositada numa urna. É ele mesmo que depositou, porque tem a biometria. Ninguém vai votar no lugar de outro. Aquele voto que ele queria transforma-se num mandato eletivo, através de um sistema normativo. Ou seja, quando o eleitor sair de casa sabendo que vai colocar o dedo lá, vai votar, e aquele voto vai para aquele candidato que ele votou, é a grande essência da democracia. Tanto que o desvio maior que a gente tem hoje no Brasil é no próprio sistema proporcional, em que a gente vota em A e elege Z, né? O sistema proporcional criou uma desproporção. A gente tem que rever o sistema para a gente votar em pessoas de uma corrente ideológica e eleger aquele grupo político daquele partido. Não se preocupar com esse tipo de coisa que acho que foi um equívoco do legislador. Se preocupar com essa fiscalização. A justiça eleitoral evoluiu tecnologicamente, a gente tem que combater agora, eu acho, o sistema eleitoral que tem que ser modificado e também a questão do compra do voto, que está fora do ambiente de controle. Esse sim é o grande mal da democracia brasileira. Outro ponto, só me perdoe manter aceso ainda o assunto, mas é preciso ser pontuado que uma das preocupações
no que toca à questão da segurança, é exatamente esse recadastramento biométrico que vem sendo feito em todo o país. Pernambuco é um dos estados mais avançados com a biometria no estado. Inclusive, eu aproveito a oportunidade... do estado já tá? Veja, eu não tenho os números exatos aqui, mas participo de várias audiências públicas. Nós temos cidades com quase 100%, nós temos cidades com 60%. A região metropolitana está quase que 100%. O que eu posso, e aí quero aproveitar o ensejo da repercussão do programa para pedir que aquelas pessoas, aqueles eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico, assim o faça, para manter kit, inclusive, com a Justiça Eleitoral, e é mais um requisito de segurança. E não deixe para a última hora, né? E não deixe para a última hora. Impressionante, não tem jeito. Vai chegando o final do prazo, as filas no TRE são incríveis. Verdade. Tem uma segunda pergunta que surgiu da interação, além da questão da... Eu ouvi sobre o voto obrigatório e Isso, prestei voto atenção no que obrigatório. concerne a evolução das reformas políticas e do tempo de mandato. Isso. Eu me antecipando, assim, eu também concordo e fico feliz com o internauta que fez uma evolução histórica aí das últimas reformas. O parabenizo por esse resgate e digo a ele que também senti que fomos muito aquém do desejado e pautas que já tinham sido prometidas, como a própria não reeleição, ela ainda está um pouco à margem das discussões, continua valendo as eleições, e a questão do tempo de mandato também é algo que não foi tratado com muita propriedade, como foi lardeado nos anos anteriores. Delmiro, só uma observação. Como a gente estava dizendo, a reforma política ela sempre surge como uma cortina de fumaça, né? Quando há uma crise, cria-se uma... chama-se a mãe de todas as reformas, né? Que eu acho que, na verdade, é um grande engodo isso. A reforma política, ela é usada pelo parlamento, muitas vezes, para esconder alguma coisa que é mais importante para eles. Acho que a reforma política, de verdade, ela poderia começar por uma limpeza do sistema proporcional que foi deturpado. Ela poderia começar com a obrigação dos partidos serem democraticamente, internamente democráticos, abrir a sua democracia, fazer com que o cidadão participe, fazer com que seja respeitada a vontade dos filiados. Toda essa dinâmica que pode ser modificada não precisa de uma grande reforma política, precisa de uma alteração estrutural do ser político, da estrutura política brasileira. Eu acho que vender uma ideia de que a reforma política é a mãe de todas as reformas, eu acho que é o grande engodo que o Brasil já vem comprando há um bocado de tempo. Professora, uma curiosidade. Se ensaiou, se discutiu muito a questão do distritão, depois distritinho, no final não se atacou nada nesse sentido. Ficou faltando muita coisa para que a gente pudesse chamar essa reforma feita na madrugada da quinta para sexta-feira de reforma? Faltou vontade política. O que aconteceu? A Comissão Especial da Reforma Política, a CEPOLIT, trabalhou meses e meses em diversas medidas, dialogando muito com diversos setores, principalmente entre os 34 deputados que compunham essa comissão. E, ao final, no apagar das luzes, a comissão foi praticamente ignorada. Então, haviam temas tão crônicos e tão polêmicos que o consenso ele estava ausente em quase todos os momentos. Só entrou um consenso no último momento com relação a dinheiro. Só. Uma reforma financeira. Justamente. E eu sinto muito, mas eu acho que tem aqui um responsável por essa situação que já veio com essa decisão em 2015. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de pessoas jurídicas, o Supremo Tribunal Federal foi conivente com a inclinação do financiamento público aqui no Brasil. Porque se não fosse essa providência do Supremo Tribunal Federal, não precisaríamos de financiamento público. Agora, quando você proíbe de maneira tão radical a primeira fonte de financiamento de todas as campanhas, e algumas medidas só bastavam, alguns poucos ajustes já faria com que o sistema se reciclasse, digamos assim. Porém, o Supremo Tribunal Federal optou pela radicalização da proibição. Uma consequência direta à Justamente. Operação Lava Jato, não é? Também. Tudo que veio a partir de... Na verdade, antes mesmo. Começa com mensalão, na sequência você tem Lava Jato. Com certeza. Só que não é o caminho correto. A reforma política correta e devida ao sistema é aquela fruto de reflexão, fruto de debate público. E esse debate é sempre ausente. No fundo, o cidadão é o último a saber.
É esse o grande problema. Temos tantas reformas políticas, a cada ano ímpar temos reformas políticas e parece que não saímos muito do lugar. Pelo contrário, nos tornamos uma colcha de retalhos, como o Delmiro falou. Isto. E com relação a esse ponto que a professora Ana falou, desembargador, de que a decisão do Supremo meio que empurrou toda a decisão da reforma para que terminasse sendo realmente um arranjo financeiro e não uma reforma. Foi isso mesmo? Nós passamos um momento de julgamentos midiáticos, de julgamentos em que a opinião pública ela vem tendo uma certa relevância, prevalência, inclusive, sobre alguns pontos que entendemos colidentes. E o que eu posso pontuar é que concordo na parte de que o julgamento que proibiu o financiamento de pessoa jurídica, inclusive uma das pautas defendida pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é autora da ação declaratória de inconstitucionalidade, contribuiu sim para que fosse buscado uma nova forma de financiamento. E digo mais, se a sociedade como um todo reprovar essa reforma, que eu costumo dizer que foi eleitoral, porque reforma política também pressupõe a reforma do acesso ao poder, pode ser que essa pauta da pessoa jurídica voltar a financiar volte daqui a 2 anos à pauta do Congresso Nacional. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo no Brasil, somos cobaias de novos sistemas a cada eleição. Então, ano que vem, seremos as cobaias do financiamento público. Se a sociedade não aprovar, vai ser mudado novamente. Me surpreende muito que não tenha sido em eleições municipais, porque geralmente são as eleições As municipais cobaias são sempre os cobaias, né, do país. Uma coisa que me preocupa e é esclarecer, assim, principalmente ao grande eleitorado, ao cidadão como um todo, é que, assim, existe um custo operacional para a gente ter uma democracia. Se a gente não quisesse democracia, nos tempos negros de Congresso Nacional fechado, né, a imprensa sem voz, as pessoas sem direito a falar, aí a gente volta para uma fase negra da ditadura militar. A gente não quer isso. Se a gente já passou por isso, a gente quer gente representando, né? Nós queremos escolher nossos representantes. Isso tem um custo. Quem vai pagar por esse custo? Se a gente restringe o acesso ao dinheiro ou dificulta, só fica na cadeira quem já está sentado. Porque é muito mais fácil ficar na cadeira se a restrição à propaganda, a restrição ao dinheiro, para aqueles que já estão sentados na cadeira do poder. O jogo fica melhor, eu tiro os concorrentes, eu dificulto o acesso à informação à população. Quando a gente diz tem um custo, alguém tem que pagar por isso. Ou vai se pagar pelo financiamento público, ou vai se pagar pelo financiamento privado, ou pelo misto, como era até um dia desse. Só que a gente não pode colocar para a população, eu digo a gente como um todo, não pode ser nem A nem B. Ok, qual é a solução? Eu sou contra o financiamento de empresas. Aí eu digo, aí tira-se as empresas. Agora eu sou contra o financiamento público. Tira o financiamento público. Como é que vai ficar então? Alguma fonte de receita tem que ter. Solução tem e isso tem que ser encontrada. discutido com a população. Justamente. Mostrar que, por exemplo, é melhor que uma empresa doe dentro de um teto, de um limite, do que ela doe irrestritamente. É melhor que o dinheiro público venha de uma fonte que não seja o dinheiro que vai para os hospitais, para as faculdades, para a segurança pública. Qual é a fonte que ela vem? Discutir com a população. Nós não discutimos. Fechamos as 2 portas, é o que a população em geral quer, fechar as 2 portas. Marina Padilha, nossa coordenadora de mídias sociais, diz que tem mais interação, então a gente vai fazer um último bloco de interação, participação dos nossos internautas, para os especialistas comentarem. Isso, a gente já vai passando dos 30 minutos, né, de conversa aqui, mas o pessoal ainda está meio animado, então vamos já encaminhando essas perguntas aqui para a gente finalizar. O Luiz Silva, ele questiona onde é que ele vê essas informações referentes à reforma política. A gente lembra que em jc.com.br você confere toda a cobertura. A gente vai também colocar alguns links aqui nos comentários para quem está acompanhando poder ver mais informações sobre o que vocês estão debatendo também. O Leandro Lopes, ele comenta que num país de corruptos como o Brasil não há transparência. Teve gente que chegou depois, acabou perdendo alguns dos temas que já foram comentados, né? O Fábio Souza Pereira, ele pergunta como é que vocês analisam a questão do veto ao limite do autofinanciamento de campanha.
O Fábio Souza parabeniza a doutora Ana Cláudia, né, dizendo também que a proibição do financiamento de pessoa jurídica é puro casuísmo. E o Ronaldo Pessoa quer saber do desembargador. Em eleições recentes, saiu na imprensa que eleitores chegaram nas urnas para votar e depois acusaram que outras pessoas votaram no lugar delas. Né? Então, ele quer saber qual é a posição do tribunal nesse sentido, né? Qual seria a saída quanto a isso. E também a gente gostaria de lembrar que, para quem chegou depois, esse vídeo ele vai estar disponível em tvjc.com.br, também aqui no Facebook, né? Pode assistir do começo quantas vezes quiser depois. E aí a gente deixa aí com vocês agora. O desembargador tem uma pergunta direta a respeito das denúncias de que alguém votou no meu lugar. E aí? O bom da Justiça Eleitoral é que o seu corpo de juízes são formados por empréstimo. Né? Nós lá temos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nós temos juízes da capital, juízes da Justiça Federal, temos advogados, como eu, que estou emprestado pelo meu biênio para a Justiça Eleitoral. Então, esse questionamento apontuado aí pelo nosso internauta, ele sempre é visto, sempre é reclamado, sempre há ocorrências em todos os rincões do país, em todas as zonas eleitorais sobre isso. Às vezes, um eleitor que ele está com um problema ali na identificação da biometria e aí demora um pouquinho mais, tem que passar um álcool. Às vezes, ele vota muito rápido e não viu a confirmação do seu voto. Então, isso sugestiona aquele eleitor mais impaciente uma eventual desconfiança sobre o verdadeiro depósito e computação daquele voto. O que é que acontece? Quando ocorre algum dissabor dessa natureza, o eleitor ele tem que registrar ao mesário, ao presidente da mesa, ao presidente do colégio, fazer a sua reclamação para que o sistema de controle e, eventualmente, o tribunal façam auditoria e verifique se de fato aconteceu algum erro dessa natureza. Repito, o que a gente vem observando na prática é que é muito mais do estilo da forma de votação, um pouco mais rápida, ou um pouco mais demorada e que causa essa espécie ao eleitor. Mas no que concerne a possibilidade de outra pessoa votar por ele, seria alvo de fraude, crime eleitoral, que possui tipificação própria e que tem que ser denunciado. Com relação a informações sobre a reforma, o site do tribunal já está com toda a legislação atualizada, o eleitor, se quiser consultar, o advogado, já tem como fazer isso no site do tribunal do TSE? Os tribunais regionais eleitorais e o próprio portal do TSE possuem uma padronização própria, que empresta e entrega a legislação toda interna, as resoluções que estão em vigor, as portarias dos seus tribunais, mas a legislação constitucional ou infraconstitucional, ela fica à mercê do site do Planalto, do site do Congresso Nacional. O que eu posso garantir é que hoje toda a legislação vigente ela está inserida nos portais da Justiça Eleitoral e assim que as resoluções são aprovadas, elas também são colocadas à disposição do público eleitor. Carlos Neves, com relação às denúncias, você que anda muito pelo interior aí acompanhando eleição, são várias, são muitas? Muitas. É bom a gente sempre lembrar que existem casos folclóricos também, né? A gente tem caso de eleitor que diz que foi votar e alguém passou na frente, votou por ele, depois liberado o voto, e insiste para votar. E como é que o mesário diz? Não, olha, você não pode votar porque já está aqui, seu voto foi computado. E aí o cidadão diz, mas eu não votei. E fica nessa polêmica, só tem uma solução, não pode desfazer toda a urna por conta disso. Isso é registrado pelo advogado da campanha, pelo advogado do adversário. Isso é feito no momento, os fiscais que atuam sempre estão junto ali naquela temperatura mais quente na boca da urna, onde acontecem as coisas reais, como a gente está acostumado. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, dentro desse contexto, tanto voto que é computado, todos os brasileiros vão às urnas, boa parte da população tem experiência em votar já, que é uma coisa que tentaram tirar da gente há pouco tempo. Queriam criar uma solução, dizer assim, política é ruim, vamos votar então só de 5 anos. Como se fosse a pior coisa do mundo fosse eleição. Pelo contrário, eleição, debate sobre política, isso aqui que a gente está fazendo é a melhor forma de amadurecimento de uma democracia. Ter eleições todo ano é fundamental. Ter eleição de forma periódica faz com que as pessoas pensem sobre quem está ali, reflitam se escolheram bem ou mal, se esses que estão ali devem receber de novo o mandato eletivo, debater política,
ir às ruas, conversar com as pessoas. Não é ruim. Quando dizem que propaganda eleitoral é feia, é suja, alguém está com a intenção de se esconder atrás da campanha. E voltamos a dizer, a solução para a crise política está na política. Não tem como fugir. Ou nós aderimos diretamente para a democracia, ou seja, alimentamos valores democráticos e possibilitamos a participação ampla dos brasileiros nesse sistema tão maravilhoso e com uma logística surpreendente, ou nós não sairemos dessa crise existencial que nós estamos vivendo nesse momento. E o voto obrigatório, que foi outra provocação importante que foi feita aí. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu não acredito que nesse momento nós estamos completamente maduros para o voto facultativo, tá? No fundo, o voto, na prática, ele até pode ser facultativo. Ele é obrigatório na teoria. Mas se você for pagar a multa custa R$ 3,50. Grande parte das pessoas que não querem votar simplesmente não votam. Então, a questão de ser obrigatório não é lá tão obrigatório assim. Eu tenho sanções administrativas, eu tenho a não quitação eleitoral, eu não posso tirar passaporte, participar de concurso público, mas eu acho que isso é facilmente administrado. Agora, eu não estou a favor não de liberar o voto facultativo. Eu acredito que o brasileiro precisa realmente enxergar na democracia a solução para o Estado, a solução para a sociedade como um todo. Então, tornar o voto facultativo é também você vulnerar bastante o valor do voto. E eu acho que ele já está bem judiado. Eu acho que ele não precisa mais dessa função, né? Ou seja, ter ainda mais legitimidade para ter. A gente está chegando ao final do programa. Eu vou lançar uma pergunta que é a mesma para todos vocês. O que é que falta ser feito? O que faltou ser feito nesse arremedo de reforma que a gente não vai ter no próximo ano, mas que a gente não pode adiar mais de tentar ter, de tentar consertar na legislação eleitoral? Professora Ana No meu Santana. ponto de vista, novamente, a grande ausente da reforma política foi o aprimoramento do sistema de prestação de contas. A Justiça Eleitoral, ela se esforça muito para entregar um ótimo resultado, mas infelizmente a legislação não permite um melhor desempenho de toda essa sistemática. Precisamos de sanções para o descumprimento da lei, precisamos de reais sanções para a violação direta de leis, quando detectado no sistema de prestação de contas, e lamentavelmente não temos nenhuma sanção. A única sanção, para que você tenha uma ideia, alcança a não prestação de contas. Você pode ter uma conta desaprovada e não acontecer absolutamente nada com você. Portanto, violar a lei ainda compensa. Infelizmente, isso é uma grande ausência que se percebe. Desembargador Delmiro Campos, o que é que ficou faltando nessa reforma feita às pressas, aos 45 do segundo tempo, para poder valer no ano que vem? Muita coisa. O último artigo que eu escrevi, eu tomei por empréstimo um relatório do DAP, que destaca que no Congresso 23 itens atrelados à reforma política e eleitoral estão em curso, em debate por suas comissões, dos quais 17 exigem emendas à Constituição. Então, a legislação trazida como nova para fins de impacto a 2018 são as leis 13.487 e 13.488, muito aquém do esperado, muito aquém do que a sociedade estava esperando propriamente dito. Eu comungo do pensamento de Ana no que toca ao voto obrigatório, para deixar claro minha opinião. Também comungo que hoje a multa de R$ 3,50 é uma multa irrisória. E há estudos que vêm demonstrando que o brasileiro está cada vez menos crente nas eleições e aumentando de forma acelerada os ausentes. E a gente retirar esse ponto de obrigatoriedade poderá comprometer a representatividade dos eleitos. Eu peço e espero que o Congresso Nacional mantenha a pauta da reforma política ativa. Nós superamos o princípio da anualidade que a Constituição exige para fins de impacto nas próximas eleições, mas o debate ele precisa ser mantido, a chama precisa ser mantida acesa e que venha
debatemos. Dentre as pautas que eu acho que ficou muito esquecido foi da inserção da mulher na política, no que toca a uma reserva de cadeiras nos parlamentos, mínimo para as mulheres. Acho que isso é uma matéria que precisa ser debruçada. Não temos mais tempo para 2018, mas temos tempo para 2020 e para gerações vindouras. Carlos Neves. Minha visão de reforma, eu sempre sou muito crítico a essa reforma como tábua de salvação. Acho que o processo político é que vai maturando e ajudando a crescer todos nós, né, o país como democracia. Mas se me perguntasse como foi a pergunta de um ponto especial, eu sempre me angustio quando a gente vê numa democracia uma entidade que é a dona do monopólio das candidaturas, a detentora da mediação política, que é o partido político, mas das vezes não ser democrática. Essa não realização de um ambiente democrático dentro de partido político me causa espécie, porque acho que esse é o grande problema do Brasil, do ponto de vista político. Partidos políticos, como qualquer associação civil, uma associação de bairro, um SA, um jornal, minha casa, a sua, tem que ter democracia. Um Estado democrático ele está em todo canto. Ele não pode estar só em alguns lugares, ainda mais nessa figura. Então, a Constituição de 88 deu aos partidos a personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa, quase que é uma associação privada, mas lhe deu tempo de televisão, dinheiro, mediação política. Então, em razão disso, eles precisam dar satisfação das suas contas, de como escolhem seus membros, de como escolhem seus candidatos. O artigo 17 da Constituição deu ao partido autonomia, mas obrigou a democracia. E a gente não vê isso acontecer. Os candidatos são escolhidos por meia dúzia de comandantes. As contas são escondidas. Tudo isso tem que ser uma grande transformação, que eu acho que essa figura precisa ser respeitada pelos que fazem e pela própria legislação. Eu agradeço a Carlos Neves, eu agradeço ao desembargador Delmiro Campos, também a professora Ana Cláudia Santano, pela participação aqui. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio, e agradeço a você que assistiu a primeira edição do programa Direito em Pauta. É um programa mensal, sempre discutindo temas de direito da atualidade e que é promovido pela TV JC e a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia da OAB-PE.